Então vamos seguir aqui no desenvolvimento desse bebê. Vamos começar a falar então das habilidades sociocomunicativas. O que é isso? É quando esse bebezinho ele começa a utilizar habilidades para poder se compartilhar. Então, logo pequenininho, esse bebê já observa a face humana, ele olha para você e ele compartilha com você alguma coisa. Então, ele pega um objeto, compartilha, tem troca. Isso é o que a gente chama de atenção compartilhada. Já é visto desde pequenininho e ele é um dos pilares dessa cognição social, dessa aquisição de linguagem. Ele precisa ter essa atenção compartilhada, né? Não é preciso, como a gente sabe, como a gente escuta, que esse bebê esteja tão mais velho. Logo, pequenininho, esse bebê de 3 a 6 meses, ele já tem habilidades básicas de olhar no olho, de seguir objetos com o olhar, de responder com gestos, com um piscar mais lento. Ou seja, esse bebê, ele tem uma comunicação ali já com aquele cuidador, com as pessoas ao redor. Com 15 e 18 meses, ele começa a colocar mais complexidade nisso, começa a nomear objeto, imitar som, responder pergunta, mas tudo começa ali com 3, 6 meses desse bebezinho. Quando a gente fala dessa atenção compartilhada, é essa habilidade que esse bebê começa a adquirir de coordenar essa atenção entre um objeto e o parceiro dele. Isso é essencial para poder começar a ter uma comunicação intencional e para esse desenvolvimento da linguagem. Eu costumo falar que essa atenção compartilhada é quando esse bebezinho tem um objeto, eu peço para ele e ele olha para a mãe, olha para o objeto, me dá o objeto. Ou seja, naquele movimentinho eu já vejo que a criança conseguiu entender e mesmo que ela não compartilhe de fato o objeto comigo, ela compreendeu e teve aquele start ali daquela atenção compartilhada. Esses bebês, quando eles ficam mais velhos, eles já têm uma maior capacidade de manter essa atenção e isso começa a facilitar a nossa comunicação verbal e não verbal. O que isso significa em impacto do desenvolvimento? O desenvolvimento dessas habilidades sociocomunicativas, dessa atenção compartilhada, ela é gradual, como tudo no desenvolvimento infantil, e está intimamente ligada com a interação social e com a aquisição dessa linguagem desse bebê. Se lá na frente a gente pega lá os critérios do DSM para a gente poder olhar, a gente vê que em momento nenhum lá fala em questão de fala, mas fica falando sempre sobre linguagem, comunicação não verbal, intenção não verbal. É isso, essa interação, essa atenção compartilhada que a criança não tem, né? Que ela não olha para você, que ela não direciona, porque lá na frente ela não vai conseguir dar a sequência adequada desse marco que ela deveria desenvolver aqui agora. Essas interações, elas surgem e essas habilidades, elas são influenciadas pelo meio, como o estilo comunicativo das mães, muito com influência externa. E qual é o início que a gente tem dessas habilidades sociocomunicativas? Desde bebezinho. É ela que é o pilar ali na mãe, naquele desenvolvimento, porque a mãe está conversando, da face da mãe com a face do bebê, dessa comunicação logo nos primeiros dias. É quando a mãe olha para o bebê, entende. Isso serve para que esse bebê comece a ficar cada vez mais complexo. Lá na frente é quando ele tem essa comunicação simbólica, ele percebe pistas sociais, quando você olha, faz uma cara assim, o menino já entende. Ele serve para esse olhar, dessa habilidade sociocomunicativa que a gente já sabe que essas crianças que têm transtorno do espectro do autismo,
eles têm uma dificuldade de compreender essas comunicações não verbais que a gente utiliza, essas pistas para além da fala que a gente utiliza para poder traçar uma comunicação. Mas o que é comunicação? A comunicação é o processo pelo qual qualquer pessoa transmite uma mensagem para outra. É uma troca de informação entre dois indivíduos que tem o objetivo de compartilhar conhecimento, sentimento, ideias, entre outros. A comunicação ela pode ser realizada de diversas formas. Ela pode ser verbal, não verbal, pode ser escrita e ser influenciada por fatores culturais, sociais, pessoais. O sucesso da comunicação, ela depende da habilidade de cada indivíduo de compreender o que o outro está falando e de transmitir uma mensagem de forma clara e efetiva. Isso é uma comunicação. A comunicação ela é dividida em verbal e não verbal. A comunicação verbal ela utiliza palavras faladas para poder transmitir uma mensagem. E aí a gente tem fala, discurso. A comunicação não verbal, ela não envolve palavras faladas. Podem ser ações, são expressões faciais, posturas, gestos. É uma forma de comunicação que complementa ou contraria a sua mensagem verbal. Quantas vezes a gente já não viu aqueles especialistas em postura? Não, ele falou isso, mas o comportamento dele diz o contrário. Quem mente, levanta o olho para o lado, eu acho que direito ou esquerdo, não sei. E eles utilizam esse comportamento não verbal para poder entender o que essa pessoa realmente, o que esse corpo dessa pessoa quer dizer. Pode afirmar ou contrariar o que ela está falando. E aí a gente tem a comunicação escrita, que é quando a gente utiliza símbolos para poder se comunicar. Letras, palavras, frases, desenhos, de acordo com a cultura, e você transmite essa mensagem. Ela pode ser manuscrita, ela pode ser impressa. E a gente tem a comunicação visual, que é quando a gente transmite essas informações por meio de elementos visuais, como gráficos, mapas, tabelas. Frequentemente, ela é utilizada em conjunto com a comunicação verbal ou escrita num reforçamento de imagem. A comunicação, gente, ela é inerente do ser humano. O ser humano, ele nasceu para se comunicar. Ele tem uma necessidade de se comunicar. E o planejamento, a ajuda nessa comunicação, ela é fundamental, mas às vezes a gente precisa ensinar para essas crianças como que a gente vai fazer esse planejamento. Nessas crianças que têm transtorno do espectro do autismo, elas têm essa dificuldade, às vezes, esse planejamento. Então, todas as crianças, a gente tem que orientar a fazer o planejamento dessas tarefas de comunicação. Nas crianças com autismo, a gente tem que fazer isso de modo mais intensivo. E aí a gente divide em linguagem receptiva e linguagem expressiva. O nome já diz, a linguagem receptiva é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão recebendo a minha informação, vocês estão entendendo, eu espero, a minha comunicação. E eu, por meu lado, estou fazendo uma linguagem expressiva. Estou utilizando a minha linguagem verbal para poder comunicar para vocês uma palavra clara, um contexto. E muitas das vezes eu utilizei o que aqui? Uma comunicação visual para ajudá-los a entender o que é aquilo que eu estava falando de modo verbal. Da questão da linguagem, a gente tem uma gama disso. A gente tem conteúdo, que é o que eu falo, que é a semântica. Eu tenho a forma que eu falo, a fonética, fonologia, sintaxe, discurso. A gente tem o uso dessa linguagem, para quem que eu falo. Então a gente tem pragmática, narrativa, uso da linguagem funcional. Essa linguagem ela tem que ser funcional. Não pode ser só falar coisas aleatórias. E essa linguagem ela tem duas fases.
A pré-linguística, que são aquelas vocalizações pré-fonemas, aquele balbucio que o bebê fica ali até 11, 12 meses. E a linguística, que é quando a gente começa as palavras com compreensão. Quando ele pega aquele ma, sem sentido, e já vira mamá, quando vem a mãe. Então ele pegou aquele fonema que era pré-linguístico e virou linguístico. Esse processo da linguagem, ele é crescente, constante, com aumento de repertório e passa por todos esses estágios de desenvolvimento da linguagem. O desenvolvimento da linguagem, logo nesse bebezinho, quando ele nasce, basicamente ele só muda na entonação do choro. E é quando a mãe fala assim, o bebê chora, ela fala assim, tá com fome, tá com sono. Não, ele tá querendo passear. E só pelo choro do bebê. É a entonação. É quando a mãe já consegue perceber o que o bebê quer através de uma mudança desse som emitido. Ele já começa, passando disso, ele já começa, parece que vai chorar e sai um... Ele já começa a sair um sonzinho que não é um choro. Quando esse choro já começa a virar uma gargalhada, uma risada, quando já começa a mudar só do a, essa linguagem, ela envolve esse sorrir quando você olha para a criança, você sorri para ela, ela sorri de volta. Com 4 a 6 meses, naquela fase que eu falei que ele fica fofoqueiro, ele grita. Ele grita, dá uns gritos do nada, começa a conversar balbuciando o tempo inteiro. Ele começa a produzir sons vocálicos articulados, como por exemplo, a, o, angu, que o pessoal fala, né? Os antigos falam que já tá pedindo para comer, tá pedindo angu. E ele começa a evolução para a reprodução dessas sílabas. Né? Então, quando a criança começa já a ficar mamá, pá, da. E quando alguém conversa com ele, essa criança já presta muita atenção no que esse adulto está fazendo. Algumas vezes, eles tentam até abrir a boquinha em reflexo de quando a gente está conversando com essa criança. De 7 a 11 meses, ele já começa a fazer esses balbucios com sílabas bem formadas e variadas. Bada, pada, mada. E ele repete palavras simples já ali, 7, 11 meses. Mamá, papapá, bate palma, aponta o que quer, dá, quando quer alguma coisa. 12 meses, gente, é um marco. Essa criança, ela já tem que estar falando uma palavra com sentido. Quando essa palavra ela fica sem falar bonitinha, mamá, papá, apo, para água, a gente acaba falando que é o jargão. Essa criança, ela tem que ter um jargão até 12 meses. Se essa criança não olha, não sabe que é ele, não fala mamã, papá, baixo engajamento comunicativo social, ali, talvez ela já não preencha os critérios do DSM, mas é uma dica muito forte para a intervenção, porque ela está com atraso já. Ela já tem um atraso, e diante de todo atraso a gente tem que fazer intervenção. Não precisa esperar dar 2 anos. Não, ela já tem que estar falando. Ela já tem que estar demonstrando isso com 12 meses. 18 meses, essa criança, ela já começa a falar frases curtas, com 2 a 3 palavras juntinhas. Me dá, não pode, eu quero, bebê quer, bola, gol, que chutou e fez gol. Ele junta 2 palavrinhas para dar um sentido de uma frase que você consegue compreender o que aquele bebezinho ali está falando. Com 2 anos, ele tem que falar 50 palavras. 50 palavras e ela vai aumentando exponencialmente. Lembra que eu falei lá na aula do início do desenvolvimento que 2 anos é um marco, é um boom de conexão cerebral? Nesse ano, a criança sai de 50 palavras até a 200 palavras.
3 anos, essa criança já tem um vocabulário ótimo, podendo chegar até 1000 palavras. Cada vez ela fala mais palavras, mais, e junta, e começa a fazer frases simples, e começa a contar casos. É um boom, é o pleno desenvolvimento cerebral. Se a gente começa essa intervenção antes, a gente vai usar o desenvolvimento cerebral ao nosso favor. Ao invés de esperar 2, 3 anos, onde a gente já começou a cair isso. E a gente perde esse desenvolvimento que a gente tanto usa para pegar essas crianças que têm esse atraso e jogar lá para cima, junto com as crianças neurotípicas. Se eu pudesse deixar uma dica do que vocês têm que gravar sobre linguagem, são 2 marcos. 10 meses, compreensão de palavras simples, e 18 meses, explosão do vocabulário dessa criança. Ela não pode falar e depois parar. Por que esses 2? Porque é quando acontece a poda neural. É quando o cérebro corta conexões. E aí é quando essa criança pode ter o que chamamos de autismo regressivo, que é quando essa criança ela regride. Na verdade, os estudos mostram que elas já apresentavam atraso de todos esses marcos lá atrás, mas eram sutis. E na poda isso fica muito evidente e ela acaba perdendo habilidades. Por isso que muita gente consegue perceber só ali, 18 meses, 15 meses, que tem alguma coisa atrasada, alguma coisa errada acontecendo com essa criança.